Olá pessoal, sou o Gilberto do canal Reino no Reino. Nós estamos aqui na igreja de John Wesley. Aqui foi palco de tantas coisas e nós estamos aqui com o Rodrigo Leite, um homem que tem alguns livros escritos a respeito sobre avivamento. Para você que não conhece sobre avivamento, você vai entender hoje a respeito e as figuras importantes desse avivamento. Nós estamos... Como é que está, pastor Rodrigo? Tudo bem, graças a Deus, e muito bom a gente estar aqui nesse ambiente. Algumas vezes a gente já visitou e louvamos ao Senhor por ter essa oportunidade de estarmos aqui nesse lugar que nós consideramos um poço de avivamento, né? Pastor, as pessoas têm muitas dúvidas a respeito do que é avivamento. Você poderia explicar para nós o que de fato é o avivamento, como que as pessoas possam entender de uma maneira simples e clara? Bom, em primeiro lugar, assim, é importante entender, Gilberto, que a palavra avivamento, ela foi banalizada por muitas pessoas, né? Então, qualquer pequeno movimento, algumas pessoas acreditam que ali já está acontecendo um avivamento. Eu gosto muito de uma definição de Wesley L. Duvel, que escreveu alguns livros sobre avivamento, onde ele diz: avivamento é uma invasão dos céus nos afazeres humanos. Avivamento é o que está explicitamente escrito em Isaías 64, quando Deus rasga os céus e desce sobre uma atmosfera e a glória dele se torna tangível em um ambiente geográfico onde qualquer pessoa que passar próximo desse lugar, onde qualquer pessoa que se chegar próximo a esse lugar, ela vai ser atraída por essa glória. Avivamento é um momento onde Deus ele tira o homem de cena e o Espírito Santo é o condutor de todas as coisas. A primeira coisa que eu me lembro é do avivamento da Rua Azusa, onde os homens sequer subiam ao altar, né? Por dias, por meses, os homens apenas clamavam, gritavam. Os homens se arrependiam de seus pecados, ainda a metros, a centenas de metros da igreja. Homens eram atraídos ali à Rua Azusa apenas pelo toque do Espírito de Deus. Então é uma invasão de Deus, é quando o Senhor rompe os céus e desce sobre a terra. Essa é a melhor definição, né? É aquilo que nós temos falado de atrair o céu sobre a terra, e não apenas para sentirmos a unção, mas para sentirmos a glória de Deus, ou melhor, para sermos confrontados com a glória de Deus. A respeito desse cenário, pastor, de avivamento, eu creio que John Wesley realmente foi essa figura importantíssima, né? Afinal de contas, nós estamos aqui na igreja onde ele ministrou e pregou muitos. Olha só o púlpito aqui, né? Deixa eu afastar aqui, sair da câmera e mostrar o púlpito para as pessoas verem. Esse lugar magnífico. Quem foi John Wesley? John Wesley ele é conhecido, ele se tornou mais conhecido através do livro Heróis da Fé. Claro que ele já era conhecido, né, por milhares e milhares, mas ele é chamado ali de um tição tirado do fogo, né? Quando ele era muito novo, a sua casa pegou fogo e ele foi salvo por uma janela, né? E isso se tornou profético, o fogo se tornou algo profético na vida de John Wesley. Quando eu for mais adiante, eu quero falar rapidamente sobre a trajetória do avivamento, historicamente, da igreja, mas John Wesley, ele se converteu ainda na sua mocidade, nos estudos em Oxford, e ali ele formou o Clube Santo com o seu irmão Charles e com George Whitefield, que foi um outro grande avivalista. E nós até estivemos lá nesse ponto, um lugar fantástico, onde eles começaram o Clube Santo, eles começaram a ler, a buscar, a conhecer mais sobre as coisas do Espírito do Senhor, sobre o Senhor. E ali se iniciou o movimento metodista, né? Que alguns dizem que veio até de Susana, sua mãe. Resumidamente, né? John Wesley ele incendiou a Inglaterra, né? Algumas
declarações sobre John Wesley nos impactam. Por exemplo, o próprio John Wesley, quando questionado o porquê que milhares de pessoas vinham para ver a sua pregação. Ele era um pregador que estava o tempo todo, ele andava o tempo todo a cavalo em aldeias, em cidades da Inglaterra, em outros países. E quando questionado por que ele atraía milhares de pessoas em dias de frio, em dias que era impossível aquilo, e Wesley respondeu: porque eu me coloco em chamas e o povo vem me ver pegando fogo no altar. Eu me coloco em chamas para Deus e o povo vem me ver pegando fogo no altar. Então essa declaração de Wesley, ela é muito marcante, né? A gente tem diversos episódios, um deles, a rainha da Inglaterra convida John Wesley para que John Wesley ore pela Inglaterra. A França, nesse período, em 1740, 50, vinha banhando várias nações com sangue e estabelecendo um império. Quando a França diz que vai vir contra a Inglaterra, a rainha convida John Wesley. John Wesley faz uma santa convocação. Nessa santa convocação, a Inglaterra toda para por 24 horas para orar, para jejuar. E poucos dias depois, a França manda pessoas para dizerem que não viriam mais contra a Inglaterra. Uau, isso é uma informação realmente fantástica, maravilhosa. Aí a França não invadiu a Inglaterra? Não, a França não veio e eles ficaram até perturbados, né? Porque a Inglaterra entrou em um arrependimento e um quebrantamento e houve centenas de conversões, milhares de conversões nesse episódio específico. Então ele era, né, o pastor da rainha. Ele mesmo tem uma frase que eu gosto muito. John Wesley, ele dizia, né, essa é a chapel dele, original, aqui ao lado está a casa dele, mas ele dizia: o mundo é a minha igreja. Então ele não considerava-se pastor de uma igreja local, ele considerava-se pastor de todas as pessoas, né? Então a vida, né, de John Wesley, quando nós falamos de John Wesley, é impossível não lembrar que um homem de pequena estatura acordou durante mais de 50 anos, todos os dias, às 5 horas da manhã, para até às 9 horas permanecer diante de Deus, em oração, em vida devocional. E durante esses períodos, após ele sair dali, ele pregava pelo menos 3 vezes ao dia. Ele percorreu 400 mil milhas com o seu cavalo, né, chegando a pregar mais de 1000 sermões anualmente e atraindo multidões, né? Ele foi o maior condutor de avivamento da Inglaterra. Todos os avivamentos seguintes, Spurgeon se converteu na Capela Metodista, né? Whitefield era parceiro de Wesley, Smith Wigglesworth, que ressuscitou 23 homens, se converteu na Capela Metodista. Evan Roberts, do país de Gales, do avivamento de Gales, era metodista, se converteu no metodismo. Então, o fogo de Wesley é transferido. E esse fogo de Wesley, quando nós observamos um pouco da história da igreja, esse fogo de Wesley vem do primeiro reformador John Hus. Antes, até mesmo, na verdade, o primeiro reformador Wycliffe, que os escritos de Wycliffe eram lidos por Hus, e Hus foi levado à fogueira na Boêmia, né, pelos padres católicos, pela igreja romana, e Hus deixou 300 mil seguidores. Esses seguidores se tornaram os moravianos. Os moravianos, em certa ocasião, quando Wesley seguia para a América, estavam adorando ao Senhor enquanto o navio afundava. E Wesley se sentiu muito impactado com aquilo, porque ele diz como eles estão adorando ao Senhor diante da morte. E Wesley, entrou ao coração de Wesley que quando ele retornasse à Inglaterra, ele procuraria um ancião, um homem moraviano para ser ministrado. E esse moraviano ministrou a vida de Wesley. Então, desde John Hus até o avivamento da Rua Azusa, o fogo profético que queimou John Hus na fogueira,
Esse fogo se espalhou e veio pegando esses homens profeticamente, né? John Hus foi levado como ele foi como uma oferta. Ele é uma semente de avivamento, né? Como nós ouvimos Tertuliano dizer, né? O sangue dos mártires é a semente da igreja. Ou seja, eles destruíam, matavam os mártires e isso se tornava uma semente para que a igreja crescesse mais. E assim, dessa maneira, John Hus, depois Lutero, né, os russistas que se tornaram moravianos na terra de Zinzendorf, na Alemanha, até que eles tivessem um encontro com John Wesley. John Wesley ministrou e incendiou muitos lugares. E essas pessoas, através do metodismo que foi organizado após a morte de Wesley, né, ele pediu a Deus 100 homens. Quando ele morreu, ele já tinha 300 igrejas. Uau! Maravilhoso, gente. Isso é a história do avivamento. Espero que isso tenha ajudado você a entender um pouco sobre o que é avivamento e sobre esses personagens que fizeram história. Pastor, para terminar, o que é necessário para que isso aconteça, para que faça tudo isso novamente, o que aconteceu há anos atrás? Olha, Gilberto, nós estamos celebrando esses poços, nós estamos caminhando e construindo uma estrada e nós acreditamos, né? Deixa eu te falar algumas coisas assim, que são pontuais. Existe uma palavra liberada de grandes homens de Deus dessa geração. Vou citar 2 aqui, Rick Joyner ou Lauren Cunningham, fundador da Jocum. A palavra liberada deles é que essa nossa geração vai viver o maior avivamento e a maior colheita da história. Uau. Deus ele vai espalhar mesmo aquilo que está escrito, que os homens nos últimos dias desmaiariam de fome e de sede, mas não de comida e de água, mas de fome pela palavra, de sede pela palavra. Então eu gosto de citar 3 coisas. Primeiro, é necessário que o Senhor encontre homens que queiram carregar o encargo da intercessão. Sem oração, Charles Spurgeon disse, existem 3 segredos para o avivamento. O primeiro é oração. O segundo é oração. E o terceiro é oração. Charles Finney, avivalista dos Estados Unidos, também dizia a mesma coisa. Tudo o que vai ser, tudo que nós queremos, tudo que nós desejamos que o Senhor manifeste na terra, nós precisamos primeiro gerar com dores de parto em intercessão. E existe já um clamor do Espírito sendo gerado, um clamor do próprio Deus sendo gerado no coração de muitas pessoas. Mas nós precisamos ser a resposta. Nós precisamos carregar, né, isso como uma resposta, carregar esse fardo de oração, como por exemplo Frank Bartlett e William Seymour. Eles estavam em Los Angeles, antes do avivamento da rua Azusa Street, e ali naquele avivamento eles começaram a orar, a responder os encargos do céu, a responder o clamor do Espírito que conhece a mente de Deus, e o Espírito vem sobre nós e ele nos faz interceder segundo a vontade do próprio Deus, que é de liberar sobre a terra nesses últimos dias o último grande avivamento. Esses homens chegaram a orar 11 horas por dia antes do avivamento em Los Angeles. Então eu costumo dizer, primeiro, homens que respondam ao encargo. Segundo, homens que estejam dispostos a renunciar. Não há avivamento sem uma grande renúncia. Nunca haverá avivamento sem muito clamor e muitas lágrimas. E quando nós falamos de renunciar, avivamento não custa caro. Avivamento custa tudo. Avivamento custa absolutamente tudo. Tudo é literal. Tudo é você viver por uma causa, viver por um propósito, viver acreditando que Ele vai derramar nessa geração um grande evento, que Ele vai vir de novo sobre a Inglaterra.
dentro disso, nós lembramos aqui ao lado a casa onde Billy Graham, quando tinha 19 anos, né, o grande evangelista Billy Graham, que partiu para o Senhor no ano passado, ele ganhou mais de 200 milhões de homens para Cristo. E Billy Graham esteve aqui com 19 anos na casa de Wesley no século passado. E a oração, quando a professora foi procurar Billy Graham, a oração dele era: Senhor, faz outra vez como o Senhor fez da primeira vez. E Deus respondeu a oração daquele menino em lágrimas, né? E terceiro, para a gente finalizar, né, o avivamento ele só acontece, ou melhor, o avivamento acontece. Quando o avivamento acontece, Deus faz em horas. Aquilo que homens fiéis, ministros fiéis, estão esperando em anos de ministério. Em poucas horas ele invade a terra. Em poucas horas ele rompe tudo aquilo que é estrutura humana. Em poucas horas todos os nossos, tudo aquilo que nós achamos que é atrativo para as pessoas vão para o chão, as cadeiras são afastadas, os homens se lançam na presença dele, a glória dele atinge. Por quê? Porque a unção, ela nos capacita a pregar, a unção nos capacita a aconselhar, a unção nos capacita a orar pelas pessoas. Mas quando a glória de Deus vem sobre as nossas vidas, como aconteceu com John Wesley, enquanto John Wesley falava, a vida que havia por trás dele, a vida de oração, a vida de renúncia, fazia com que muitas pessoas ali no auditório, elas sentissem como se uma espada tivesse entrando e ferindo o seu peito. Essa espada é a palavra do Senhor. Então as pessoas eram impactadas de uma maneira, as pessoas eram cheias do Espírito Santo de uma maneira, que elas caíam ao chão e elas começavam a chorar e a se arrepender dos seus pecados. Wesley, os livros sobre Wesley narram que um após outro era ferido pelo Senhor, era ferido pela palavra, pelo peso da palavra do Senhor. E que a nossa palavra volte a ter um peso dentro de ambientes de glória, para que haja arrependimento, para que haja uma manifestação de arrependimento, até que os filhos de Deus comecem a se manifestar na terra, né? Para que a gente possa atrair Ele de novo. Quando eu falei o terceiro tópico, resumindo, o Senhor busca homens que tenham fome e sede. Ele quer homens que queiram a sua presença. Eu não quero mais a ortodoxia morta, não é mais sobre a igreja tal ou a igreja A, B. Avivamento é algo coletivo, não está ligado a uma instituição. É algo que o próprio Senhor vai proporcionar nesse tempo. O próprio Senhor. Sem palavras. Deus abençoe a sua vida. Não deixe de se inscrever no canal para que você possa estar recebendo mais vídeos. Um grande abraço. Deus abençoe vocês.